dia 25 de janeiro, e chegando no lar tinha um moço, e eu fui falar com ele, e o moço estava endemoniado. E aí eu fui falando de Jesus, e o moço que estava irado, aquele moço que estava travado, aquele moço que estava deixando o diabo usar a boca dele, de repente começou a brotar uma lágrima aqui do canto do olho, e aquele moço começou a ficar instantaneamente liberto pelo poder de Deus. E as lágrimas começaram a descer, e ele começou a aceitar Jesus. Aleluia! E os crentes que estavam do meu lado choravam do lado, e ele chorava do outro, e a glória de Deus desceu naquele lugar. Nós perdemos a oportunidade de não pregar a palavra, nós não podemos nos calar, nós temos que administrar o homem natural. Nós somos administradores do reino. Deus nos deu essa graça, Deus nos deu essa unção, Deus nos deu essa autoridade, Deus nos deu esse poder e essa virtude gloriosa. Não podemos nos calar, devemos glorificar Deus nas ruas, nas praças, nas vielas, nos caminhos, nos presídios, nos hospitais, nas cadeias, aonde quer que for, nas escolas. Jesus quer raiar a sua glória e a sua majestade. Quando você fala o nome Jesus, uma luz se acende. Quando você fala o nome Jesus, o poder de Deus se aproxima. Quando você fala o nome de Jesus, os corações se aquecem com a chama do Espírito Santo. O segundo tipo de homem é o homem carnal. O homem carnal, o crente carnal, precisa dar lugar ao Espírito Santo. Precisa aprender a deixar-se guiar por Deus. Glória a Deus. Não é nem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É verdade. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então agora o homem carnal é um homem dividido. O crente carnal é uma pessoa dividida, porque ele tem um pé na igreja e outro pé no mundo. Ele vive na carne. Está escrito que este mundo, cosmos, é mau no ponto de vista ético. Satanás organizou o mundo incrédulo de acordo com 5 princípios cósmicos: força, ganância, egoísmo, ambição e prazer. O mundo vive em função desses 5 princípios cósmicos. O mundo gira em torno disso, mas você alcançou a graça, você está debaixo da bênção e você está vivendo um reino eterno que nunca terá fim. Então, o crente carnal, ele é a igreja de Corinto. Paulo se dirige a eles dizendo: olha, igreja de Corinto, eu não pude me referir a vocês como espirituais, mas como a carnais. Por quê? Porque vocês ainda precisam de leite, vocês ainda precisam aprender os rudimentos de Cristo, porque vocês ainda precisam crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então o crente carnal, ele não se entrega, ele não se consagra, ele vive uma vida dupla entre a vida no mundo e na igreja. Crente carnal não lê nem medita na Bíblia, não gosta de orar, não gosta de contribuir financeiramente e não gosta de evangelizar. Vejamos as obras da carne: imoralidade sexual,
Imoralidade sexual, ela abrange uma área como o adultério, como a prostituição. Esse tipo de coisa é fruto da carne e não é compatível com a realidade espiritual do reino de Deus. O crente carnal vive nessa situação e é terrível. Eu me lembro do momento que eu dirigi a cidade de Cumbica. Em um determinado momento da escola dominical, Deus me deu uma palavra nessa área. E não tinha por que falar isso, mas falei. Mas no final da escola, fui procurado pelo Senhor e ele confessou o seu pecado. Ele estava vivendo na prostituição e dentro da igreja. E aí eu orei por ele, e ele se conscientizou do seu pecado. E passando alguns meses, o Senhor o recolheu. Olha o que está acontecendo, irmãos, no reino de Deus. Pessoas em adultério, pessoas em prostituição, pessoas em imoralidade, pessoas vivendo homossexualismo, que é pecado. E Paulo nos exorta que os tais não herdarão o reino dos céus. É a prática do homossexualismo que nós condenamos, não o homossexual. O homossexual é digno do nosso carinho, do nosso amor, do nosso apoio, para que ele possa se erguer e ser como Deus o criou, como está escrito, macho e fêmea os criou. Então, assim que Deus vai organizar o mundo, é através da palavra de Deus que o homem tem que se enquadrar, para que ele possa viver o amor de Deus e a palavra de Deus. Então, os frutos da carne são a imoralidade sexual, a impureza, pessoas que usam linguagem inadequada, crentes que falam palavrão. Isso é completamente inconcebível, porque a boca do crente é um santuário para Deus. Está escrito que as más conversações corrompem os bons costumes. O crente tem que ter a boca limpa, tem que ter a boca purificada, para que ele possa louvar e glorificar a Deus. Eu me lembro de pessoas com quem eu me relaciono na vida profissional, e de repente eles soltam um palavrão lá, e depois pedem perdão a mim, porque sabe que isso não me agrada, e não agrada o Deus que eu sirvo, e o crente tem que se impor, porque ele é uma autoridade do céu e da terra. O crente não coaduna com impureza, o crente não coaduna com libertinagem. Nós não podemos entrar na intimidade de pessoas do sexo oposto. Essa intimidade pertence a cada um. Nós não temos que ter amigas, nós temos que ter irmãos lavados e remidos no sangue de Cristo. Cuidado aí, idolatria. Tem pessoas que idolatram os seus bens, idolatram o seu cargo, idolatram a sua esposa, idolatram os seus filhos. Cuidado com a idolatria. Esse é um pecado que Deus reprova. Deus tem que estar acima de todas as coisas. E Deus tem que ser a prioridade da nossa existência. Deus tem que vir em primeiro lugar e no centro da nossa existência. Tudo gira em torno de nós no Evangelho. Meu pai dizia que meu carro parecia uma livraria evangélica. E continua com Bíblia, com harpa, com folheto, com banner, com o que for necessário para glorificar o nome de Deus. Então o crente não pode se envolver com idolatria, nem com feitiçaria, nem com ódio. Tem crentes que alimentam o ódio, tem crentes que alimentam a falta de perdão. Ele guarda esse lixo dentro do seu coração, e o ódio é obra da carne. Nós temos que aprender a perdoar, nós temos que aprender a amar, nós temos que aprender a liberar o perdão, porque o Senhor Jesus ensinou: se você não perdoar enquanto você ora, o seu Pai Celestial não irá perdoar você.
Então, se você quer ser perdoado, perdoe, libere o perdão, ame profundamente, porque esse rancor te traz doenças, te traz males, ataca o teu emocional, derruba a tua imunidade, te deixa doente. Tem gente doente porque não libera o perdão. Perdoe todos os teus parentes, os teus amigos, os teus vizinhos, os teus colegas, os teus irmãos, os teus pastores, os dirigentes do círculo de oração, os diáconos, os presbíteros. Perdoe todos para que você possa viver a graça do Espírito Santo. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de purificação. Hoje é dia de ser lavado da graça. Aleluia! Perdoe todo mundo e suba para o céu em paz, em glória. Aleluia! Crente que vive na carne, ele vive na discórdia. Ele é briguento. É briga no trânsito, é briga em casa, é briga no comércio. Muitas vezes vale mais a pena você ficar em silêncio do que brigar. Deixa para lá, não é? Glória a Deus por isso. O crente que está na carne, ele está em ira, ele é iracundo, ele é explosivo, ele fala que ele tem pavio curto. Isso não serve para crente. Crente tem que ser humilde, crente tem que ser sábio, crente tem que dominar a sua ira. Se o sangue subir, eu faço o que, pastor? Manda baixar em nome de Jesus. Esse sangue não fica irado, não fica nervoso. Jesus está no controle, aleluia. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta ficar irado, irmão. Você tem outro espírito. É o espírito de paz. É o espírito de harmonia. É o espírito de amor. É o espírito que leva você a dialogar, conversar. Cuidado aí com a ira. Cuidado com o ciúme. Ciúme destrói um casamento. O ciúme passa a ser uma doença. Cuidado com o ciúme. Ciúme entre marido e mulher. Lá em casa minha esposa quer olhar o meu celular. Pode olhar à vontade, porque a minha vida é um livro aberto para a glória de Deus. E se eu pecar, Deus revela para ela. Eu também não tenho como pecar. Glórias a Deus por isso. Então olha aí o que é ira, o que é ciúme, o que é egoísmo. Egoísmo é tudo gira em torno de mim. É o meu carro, é a minha casa, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha família. Mude isto para tudo é nosso, tudo é para nós, tudo é para a nossa alegria, tudo é para o nosso proveito. Aleluia, deixe Jesus no centro da tua existência, não você. Não é? Egoísmo, dissensões, facções, quer dividir a igreja. Eu sou desse pastor, eu sou daquele. Calma! Quem é Paulo, quem é Apolo? Senão ministros pelos quais vocês creram. Apolo plantou, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Pare com isso, eu sou de A, eu sou de B. Não tem lugar no reino de Deus para isto. Isso é fruto da carne. E aí vai, fracções, inveja. É um horror a inveja. É um horror. Ou coisa ruim a inveja. Embriaguez. Tem crente aí tomando umas biritas.
Tem crente aí indo no barzinho. Eu posso até ir no barzinho, mas eu vou levar a minha Bíblia em muito folheto. E vou terminar expulso de lá. Mas eu não vou beber nada disso, porque o meu cálice não é da terra. O meu cálice é celestial. O meu cálice é do céu. O meu cálice é da graça do Espírito Santo. É esse o meu cálice. Orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. São 15 modalidades de pecado. Crente carnal. Lá em Corinto tinha. Então, o que acontece com eles? Qual é o problema deles? O problema deles está em Tito 2,11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, renunciar às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Qual é o problema do crente carnal? Ele recebe a bênção, ele nasce de novo, ele é uma nova criatura, mas ele não renuncia à impiedade. Aquele ódio, aquele rancor, aquela revolta continuam dentro dele. E ele passa a ser uma pessoa dividida entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre as luzes e as trevas, entre Deus e Satanás. Ele não renuncia à impiedade e não renuncia às paixões mundanas. E aí, o que acontece com ele? Ele é um sério candidato a se tornar um desviado. Por que tem tanto desviado no mundo? Porque são crentes carnais. Porque não conseguiram vencer a carne. Não conseguiram vencer o pecado. Não conseguiram vencer as trevas. Se deixaram dominar por aquilo que o mundo oferece. Mas tem um remédio para isso. Está escrito em Salmo 2, versículo 12. Beijai o filho, para que se não ire, quando em breve se inflamar a sua ira. Beije o rosto de Jesus. Ame Jesus ardentemente. Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que Ele vai te dar graça para vencer a carne, vencer o pecado e vencer o mundo. Então, o outro problema do crente carnal é que ele não se entrega, ele não se rende a Deus. E aí Paulo escreve para nós, dizendo em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está rogando, Paulo está implorando, ele está dizendo: pelo amor de Deus, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? É quando eu me entrego de coração para Deus e quero entender a vontade de Deus na minha vida. Eu quero entender o plano de Deus na minha vida. Eu quero viver em conformidade com a vontade de Deus na minha vida. O que interessa é o plano de Deus para mim, é a vontade de Deus para mim, é o querer de Deus para mim. Não o que eu quero, mas o que Ele quer, porque Ele é o Senhor e nós somos o barro na mão do oleiro. Tem que se entregar, meu querido. Tem que se render para Jesus, que aí a bênção chega mais rápido. Então o crente carnal, ele vive nesse dilema. Ele é meio crente, ele é crente de dia e pecador à noite. Ele é um crente escondido, é um crente camuflado. Deus não te chamou para ser assim.
Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Deus vai te levantar, Deus vai te erguer, Deus vai te dar vitória. E está escrito: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. É a graça que liberta, é a graça que transforma, é a graça que dá vida, é a graça que dá alegria, é a graça que dá força, é a graça que dá ânimo. Tudo é pela graça, aleluia. Glória a Deus. Ah, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu estou vivendo esses problemas. Procure o seu dirigente, converse com ele. Ele, como homem de Deus, o gabinete pastoral, ele vai te aconselhar, ele vai orar por você, ele vai jejuar por você, ele vai clamar por você, ele vai estender a mão para que você fique liberto das obras da carne e você possa se erguer e ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Esse é o segundo tipo de pessoa que nós, ministros, mordomos, pastores, temos que administrar. É o crente carnal. Mas o terceiro grupo é o crente espiritual. É o crente cheio da plenitude de Deus. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo. E todos nós sabemos que Jesus nos ama, mas eu preciso conhecer, eu preciso sentir o amor que Ele tem por mim. E isso é possível se você estiver fundado, se você estiver arraigado em amor, para que você possa compreender o amor de Deus por você, para que você seja um crente pleno, total, cheio da totalidade do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor. O homem que anda com Deus, que nasceu de novo, que venceu a carne, venceu o mundo, venceu o pecado, ele ama. Ele ama o seu próximo, ele ama os seus irmãos, ele ama a sua esposa, a esposa ama o seu marido, ama os filhos. É um reino de amor, e é um amor real, e é um amor fruto do Espírito Santo, aleluia, é um amor de Deus, e a igreja tem que navegar neste amor de Deus, tem que se encher do amor de Deus. Olha aí, o fruto do Espírito Santo é amor. O segundo fruto é alegria. O crente que tem o Espírito Santo é alegre, é feliz, tem paz, tem paciência, tem amabilidade, tem bondade, tem fidelidade, tem mansidão e tem domínio próprio. São 9 qualidades, são 9 virtudes do Espírito Santo. Então veja só que coisa linda. E aí Paulo vai dizendo o seguinte: olha, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos em Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Gálatas 5:22. E aí a palavra de Deus também declara: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus
nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Paulo considerou o mundo crucificado para ele. O mundo para mim está morto, e eu estou morto para o que o mundo oferece, para que eu possa viver a plenitude do Evangelho, do Espírito Santo e do amor de Deus. Eu tenho que escolher. Eu amo o mundo ou eu amo Deus? Eu amo as coisas do mundo ou eu amo as coisas de Deus? Eu ando no espírito do mundo ou no espírito de Deus? Eu vou fazer a minha opção pelo Espírito de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que felicidade, que alegria. Você não está em condenação, você está pronto para subir para a glória. E ainda você vai contemplar o reflexo do seu relacionamento com Deus, vai se projetar no ministério cristão, no seu serviço para Deus. Né? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Os 9 dons espirituais são instrumentos da mensagem do Espírito Santo. Então você tem um equilíbrio perfeito entre os 9 dons do Espírito Santo e as 9 virtudes do Espírito de Deus. Então o crente equilibrado, ele conjuga os 9 dons do Espírito com as 9 virtudes do Espírito. Está em equilíbrio para exercer o ministério cristão para a obra de Deus. E aí Paulo continua: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falem entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, encha-se do Espírito. Então, como que administra o crente espiritual? Ele já é crente, ele já é abençoado, ele já é santo, ele já vive o fruto do Espírito. Só falta uma coisa: encher o tanque. O crente tem que encher o seu tanque de azeite. Quando Jesus fez o milagre em Caná, ele disse aos serviçais: aquelas 6 talhas que era para a purificação dos judeus, encham de água. E eles encheram até em cima. A número 6 representa o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. E a água transformada em vinho é a figura da nova vida com Cristo, a nova natureza com Cristo. E só que ela tem que estar cheia até em cima, até a borda, porque Deus quer te encher do Espírito Santo. Você já tem o Espírito, você já está no fruto do Espírito, você já tem os dons do Espírito, mas Deus quer te encher até transbordar. Você está de acordo com essa mensagem? Então vamos dar uma salva para Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Paulo por essa palavra que vem de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades. Amém? Quero então aqui apresentar as igrejas que compõem a Regional 2, pastoreada pelo nosso pastor, vice-presidente, pastor Paulo Roberto. Amém? Que tem sede ali no Parque Santo Antônio. Então quero começar. Deus abençoe as irmãs, coral de irmãs. Amém? Pelos louvores desta noite, também os irmãos, coral dos irmãos, e também o coral do jovem adolescente, juntamente com a banda e a equipe de louvor. Deus abençoe o pastor Paulo Calaquian. Parque Continental, estou preocupado porque a pessoa que era forte, ela saiu, né? Que era a pastora Kate, né? Mas vamos ver se continua forte, amém? Parque Continental, pastor novo, pastor Neemias Oliveira e a sua caravana. Aí, aqui, entendeu? Amém? É forte, amém? Deus abençoe o pastor Neemias, amém? Jardim Paulista, pastor Hilton Moreira e a sua caravana. Aí, passou agora para o Paulista, amém? Deus abençoe, meus irmãos, boa operação.
Jardim Palmira, pastor novo, né? Pastor Alexandre José, juntamente com a Sub Continental 3 e a sua caravana. Olha que bênção, pastor Alvarenga, amém, Deus abençoe, pastor Alexandre. Vila Sabatina, pastor Sérgio Neduíne e a sua caravana. Olha que bênção, amém, pastor, muito obrigado. Jardim do Papai, pastor Laurencio Guarneri e a sua caravana. Olha aí que bênção, amém, Deus abençoe. Vila Galvão, pastor Aloysio Brito e a sua caravana. Aí, amém, igreja espiritual, amém. Eita glória, amém. Jardim Leda, pastor Felipe Guedes e a sua caravana. Olha que bênção, amém, Jardim Leda, abençoe o pastor, amém. Leda, Jardim Leda, amém. Agora eu quero apresentar as igrejas que vieram com obreiros, líderes e os pastores, amém. Parque Santo Antônio, pastor Paulo Roberto e a sua caravana. É só glória. Abençoe, pastor Paulo. Vila Galvão, pastor Samuel Gomes e a sua caravana. Desculpe, Vila Augusta. Vila Galvão é depois. Pastor Samuel Gomes e a sua caravana. Está ali, amém, Deus abençoe. Vila São Rafael, pastor Hamilton Manuel e a sua caravana. Pastor Hamilton, está ali, amém. Estão montando ali uma linda banda, né, pastor? Deus abençoe, amém. Jardim Vila Galvão, pastor Dauni Guilherme e a sua caravana. Olha que bênção, amém. Jardim Monhóis, pastor André Terrível e a sua caravana. Ali, pastor André Terrível, Deus abençoe, bênção. Jardim Monhóis. E o Picanço também, pastor novo ali, pastor João Dantas, João Barbosa e a sua caravana. Glória, amém? Então, pastor João Barbosa e a sua caravana ali no Jardim do Picanço, amém? Deus abençoe, bela cooperação, parabéns, pastor Paulo, pela Regional 2, amém? Pastor Paulo Roberto, encerramento. Meus irmãos, nós abençoe o apostólico da cantina. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Queremos agradecer a todos vocês pela boa e ótima cooperação da Regional 2, todas as igrejas muito bem representadas. Nós já nos despedimos e agradecemos ao pastor Eliésio e ao pastor Jonas, que foram para outra regional, e já damos boas-vindas aqui também ao pastor Alexandre e ao pastor Neemias na nossa regional. Graças a Deus, temos 100% de unidade, de cooperação, e nós louvamos a Deus por isso. Vamos em pé, meus queridos, agradecer a Deus em nome do nosso presidente, pastor Clementino de Oliveira Barbosa, e a diretoria. Nós estendemos aqui o agradecimento a todos vocês. Voltem sempre, independente de ser a sua regional ou não, venha servir a Deus e adorar o Senhor. Que Deus os acompanhe e abençoe o seu final de semana. Os irmãos que estão aí nas redes sociais, que também sejam abençoados por Deus e compartilhem esta mensagem, esses louvores. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida de cada um dos teus servos, pelos louvores, por esta cooperação, pelo empenho, ó Deus, de cada um nesta sexta-feira, de deixar os seus afazeres, os seus labores e virem, ó Deus, para te adorar. Nós te agradecemos por tudo, Senhor Jesus, e que o Senhor recompense a cada esforço. Abençoa os teus filhos, leva-os na tua paz, guardando e livrando de todo mal, dando um final de semana abençoado. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja e nela permaneça para sempre. Amém. Um abraço apertado no seu irmão, cumprimente com a paz do Senhor. Deus abençoe, meus queridos.